Ok, gente amiga, gente querida, vamos falar sobre geometria analítica, o primeiro tópico que é o ponto. Mais precisamente, vamos falar sobre distância entre dois pontos. Por exemplo, qual a distância do Brasil a Portugal? Como é que você sabe, no caso, a sua localização através do GPS, seja lá o Google Maps, seja o Waze, enfim. Como é que você consegue determinar a distância entre dois pontos? Simples, extremamente simples, claro. Tomando essa menor distância entre dois pontos como sendo uma reta, você vai ter então aqui o trabalho de saber a distância D. Como é que a gente faz isso? Simples, extremamente simples. Você vai então, fechar, já que o nosso sistema de coordenadas cartesianas é ortogonal, ou seja, forma 90 graus, a gente fecha aqui, ó, em 90 graus. Ou seja, com isso a gente ganha um triângulo retângulo. E aí falou em triângulo retângulo, você lembra logo de qual teorema? Isso, Pitágoras, velho Pita na parada. Então nesse caso aí, por Pitágoras, o que nós podemos dizer? Vamos ver? Então, por Pitágoras nós temos o seguinte, você vai ter um cateto aqui no nosso triângulozinho, no caso então esse cateto aqui sendo o quê? A diferença, no caso dada por XB menos XA. Esse cateto, então, é elevado ao quadrado, com mais esse outro cateto aqui, ó, no caso de YA até YB, quanto que você vai se deslocar? Exatamente, a diferença, no caso aí, YB menos YA, assim será, tá certo? Então, esse outro cateto aqui também é elevado ao quadrado, como diz lá Pitágoras, velho Pita, a soma dos quadrados dos catetos vem a ser igual a quem? Igual a quem? Lembra? Pois é, no caso então, ao quadrado da hipotenusa, aquele lado que está sempre de frente para o ângulozinho de 90 graus, ok? Nesse caso então, aqui vai ser a distância B elevada ao quadrado. Só que nós não queremos a distância ao quadrado, não. Nós queremos a distância. Nesse caso aqui, então, para isso aqui ficar, a própria distância é simples. Extremamente simples. É só você, então, fazer o quê? Tirar a raiz quadrada dos dois lados, para ficar igual. Nesse caso, então, você vai ter aqui, a diferença dos valores de x ao quadrado, mais a diferença dos valores de y ao quadrado, com relação aí aos dois pontos, isso é nada mais, nada menos que a distância entre dois pontos. Simples assim. Ok, gente amiga? Vamos ver então como é que funciona isso em exercíciozinho? Te espero então. Vamos lá. Ok, gente amiga, gente querida. Vamos ver exercíciozinho lá do capítulo 1 na página 15, usando aí como referência o livro Connect Live, do Gelson Iese e Companhia Limitada, tá certo? Exercício de número 22, sem deixar para depois, ele fala pra gente o seguinte, olha, os pontos A e B, eles são equidistantes, ou seja, igual, mesma distância, os dois do ponto Q, pertencente à bissetriz dos quadrantes ímpares. O que é isso? Bissetriz vem a ser, no caso, um segmentozinho, esse aqui em vermelho, que ele vai dividir, como diz Bi, em duas partes. No caso, então, aqui em dois ângulos iguais, valendo 45 cada um. Poxa, mas eu já vi essa história antes. Sim, você já viu isso. Quando você estuda, por exemplo, a diagonal de um quadrado. Ela faz exatamente esse efeito. Ou seja, nesse caso, então, o que você vai ter aqui, vai ser um quadradinho. E esse quadradinho, então, o que acontece? Você vai, então, ter esses lados aqui iguais, tanto o x horizontal quanto o y vertical, os valores são os mesmos. Ou seja, nessa reta, então, da bissetriz dos quadrantes ímpares, primeiro e terceiro, você vai ter aí, que o valor de y e o de x, eles são o quê? Iguais, beleza? Pois é. No caso, então, ele diz, sendo o ponto A de coordenadas 4, 2, e o ponto B de coordenadas 6 e 8. Nesse caso, então, quais são as coordenadas desse ponto Q? Como saber? Simples, extremamente simples. Uma vez que ele fala que A e B são equidistantes do ponto Q,
Então você vai fazer, né, no caso aí, a distância do ponto A ao ponto Q, distância Q, como sendo igual à distância do ponto B a esse mesmo ponto Q, distância BQ. Ok? Vai calcular essas duas através da formulinha de distância entre dois pontos e assim então, igualando as duas, você consegue achar o resultado. Vamos ver? No caso então da distância de A até Q. Como é que a gente faz? Simples, extremamente simples. Tira a diferença, né, dos valores de x. Pô, mas aqui eu não sei quem é o x nem quem é o y. Não precisa. Nesse caso então você vai estipular um x e y arbitrário, ok? O que eu sei então é o seguinte, x menos o x do A, que é 4, x menos 4 ao quadrado, mais a diferença dos valores de y, no caso aqui o y menos o y do A, que é 2, são menos 2 sem deixar para depois, isso aqui então vai me dar a distância de A até Q, ok? No caso então de B até Q, mesma ideia, vai pegar então, no caso aí a diferença, né, dos valores. No caso aqui do ponto Q, que é x, menos esse aqui, né, o x de B, no caso aqui valendo meia dúzia, x menos 6 ao quadrado. No caso do y, a mesma coisa, vai fazer a diferença do y no ponto Q com o y do ponto B, que no caso aqui o y no ponto B valendo 8, beleza? E aí o que acontece? Esses dois caras aqui, eles são iguais, essas distâncias são iguais, então é só você igualar esses dois. Quando você iguala esses dois, você pode elevá-los ao quadrado, que aí a igualdade continua. Então é só você, no caso aí, fazer a continha, né? X menos 4 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado, isso sendo igual a x menos 6 ao quadrado mais y menos 8 também ao quadrado, beleza? Aí você tem que desenvolver esses produtos notáveis. Vamos lá? Vamos recordar? No caso, então, aqui nós teríamos o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 8x, mais o quadrado do segundo termo, que é 16, beleza? Já esse outro aqui, quadrado do primeiro termo, tá? Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, vai dar menos 4y, e mais o quadrado do segundo termo aqui, no caso 2 ao quadrado, 4. Justo? Muito justo? Continuando então, aqui vai dar quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então isso aqui vai dar menos 12x, e o quadrado do segundo termo, que é 6, 36. E fechando, no caso aí, né? Teremos então quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, aqui 16y, e mais o quadrado desse segundo, 8 ao quadrado, 64. Beleza? Justo? Muito justo? Ok. Então, nesse caso, vamos aos cortes. Segunda melhor coisa da aula de matemática. A primeira quando acaba. No caso, então, x ao quadrado de um lado e x ao quadrado do outro, você corta. No caso aí, y ao quadrado de um lado, y ao quadrado do outro também. Muito bem. E aí você junta os iguais agora, né? Você vai ter, então, o 16 com mais 4, sem ser Leonardo, dá 20. E aí você vai ter menos 8x menos 4y, com mais esse 20, isso sendo igual a menos 12x, com menos 16y. E aí o 36 mais 64, isso, sem sombra de dúvidas, né? Quanto que dá, certo? Muito bem, perfeito? Muito bem. Então agora o que a gente vai fazer, né? Vamos passar então o que for x para um lado, o que for y para o outro. Então vai dar assim, ó. No caso então, vamos jogar, né? Tudo para um lado aí. E aí então a gente vai ter, nesse caso então, o menos 12x com menos 8y. Vou jogar então para cá, e aí vai ficar 12 com menos 8, 4x. Vai jogar o 16 para esse lado, aqui vai ficar então 16 com menos 4, mais 12y. E aí nesse caso, você vai ter o 100 desse lado, joga o 20 para o outro,
você vai ter isso aqui então igual a 80. Justo? Muito justo? Vamos dividir então isso aqui por 4. Vai tornar esse negócio mais simples, extremamente simples. No caso então, teríamos x mais 3y, e isso igual a 20, ok? Bom, muito bem. Nesse caso então, o que acontece? A gente tem que, como o x é igual ao y, você pode trocar, sim, no caso, um pelo outro. Então aqui ficaria, né, no lugar do 3y, poderia colocar 3x tranquilamente. Por quê? Porque está em cima dessa reta. E aí então vai ficar 4x igual a 20. Esse x então valendo 5. Certo? E como o y também é igual a 5, você vai ter então que esse ponto aqui, que é em cima dessa bissetriz, onde os valores de x e y são iguais, se você achou um, você achou outro, gente amiga. Logo, essa coordenada aqui vai ter então os valores de x e y iguais a 5, portanto, o ponto sendo igual a 5, 5. Beleza? Deu para entender? Joinha? Beleza, então curta, comenta, compartilha, espalha para geral. Professor Carvalho, um grande abraço e tchau!